Amém? Paz do Senhor, queridos. Amém. Para você que está em casa ou no seu trabalho nos assistindo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida. E como que está aí o pessoal se sentindo sem máscara, né? Tá bom aí sem máscara? Queridos, nós temos que só continuar com os cuidados, né? Mas é bom saber e ver o rostinho, o sorriso de cada um, como é gostoso, né? Falo que a gente estava sentindo falta disso. Queridos, essa mensagem que eu estou trazendo hoje, na verdade, eu já recebi ela do Senhor o mês passado. Na verdade, quando eu estava fazendo do mês passado que eu trouxe, que era intimidade com Deus, a gente tem que ter intimidade com o Senhor já tinha me dado essa junto. E até eu fiquei sem saber se eu trazia ou não, e aí quando foi essa semana, eu orei pedindo para Deus uma palavra, e Ele me lembrou dessa palavra. E aí encheu meu coração, e não tem jeito, porque quando Deus manda falar, a gente tem que falar, e eu falo que obediência gera bênção, então não tem como fugir disso. E eu te convido então a fechar os teus olhos mais uma vez. Nós vamos estar orando para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, muito obrigado a Deus por essa noite, obrigado por esse... Obrigado pelas nossas vidas, ó Deus, desses irmãos que estão aqui na sua casa, dos irmãos, das pessoas que estão nas suas casas assistindo também, ó Deus, que o Senhor derrame a tua graça, que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como o Senhor culto da manhã, ó Deus, o Senhor fale conosco. Eu tenho certeza que o Senhor preparou, Pai, um banquete para nós hoje. Por isso, todo sono, tudo aquilo que venha roubar a nossa concentração, a Tua palavra, que caia por terra, em nome de Jesus, que a Tua vontade prevaleça. Eu peço a Deus que eu diminua para que o Senhor cresça. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para usar a minha voz, para usar a minha vida, para a glória do Teu nome, Deus, para que eu possa ser instrumento do... Peço a Tua bênção e agradeço mais uma vez por cada vida aqui presente, pelas nossas vidas, ó Deus, por todos aqueles que estão nos vendo, Deus, através das plataformas, que o Senhor derrame a Tua bênção. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, amados, é o seguinte, né, nós sabemos que a pandemia, ela deu uma trégua. Eu falo que ela deu uma trégua, espero que seja para sempre essa trégua. Mas a gente sabe que as coisas se encaminham, né, para que aconteça essas coisas mesmo. Mas eu queria falar hoje de algo, queridos, que eu tenho certeza que para a maioria, para uma grande parte, está acontecendo isso. E eu me coloco nessa grande parte. Eu tenho certeza que tem algo que tem feito o nosso coração, como se diz, nosso coração ficar apertado, nós temos uma preocupação excessiva, né? E às vezes até uma ruga, sabe? Eu quando fico preocupada com alguma coisa, eu franzo a testa, então o Ricardo brinca, ó a ruga aparecendo, né? Mas é isso, eu creio que nesse assunto que eu vou trazer hoje, que o Senhor colocou, né, hoje para que eu trouxesse para a igreja, eu creio está passando por isso. A maioria está com esse coração apertado, a maioria está com esse coração duvidoso, com tantas coisas que estão vindo, com tantas conversas, com tantos acontecimentos. A gente fica aí sem saber o que fazer. E se você estiver anotando, o título dessa mensagem hoje é Deixe a Casa Pronta. Nós temos deixado a nossa casa. E o que tem, queridos, nos trazido uma certa preocupação, né, talvez um temor maior, né, uma certa ansiedade, é a volta de Jesus, não é? Pensando, talvez você vai falar, eu não tô esquentando com isso, não. Ou então, Daiane, é verdade, quando eu ouço falar que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, eu já entro em desespero. Querido, isso é uma realidade. Nós sabemos que a volta de Jesus está próxima, sim, mas isso não é motivo de medo. Nós não temos que ter medo porque Jesus está voltando.
não é para ficar dessa forma, não. É motivo para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nos posicionarmos como igreja que espera o noivo. Né? Então, nós temos que nos posicionar como igreja e esperar Ele, esperar Jesus voltar. E isso é motivo para nós de grande alegria, é motivo de júbilo a volta de Jesus. Vocês podem imaginar, quando nós estivermos com o Senhor na glória, né, quando Ele voltar das nuvens, se a gente chegar a ver isso mesmo, eu vou dizer aqui para você, e eu quero já falar que essa palavra não é para te trazer medo nenhuma, mas essa palavra é para te trazer alegria, tá? E um posicionamento diante de Deus. É só isso, não é para trazer medo para ninguém. E aí, você imaginou Jesus voltando, vindo ali nos buscar, e nós podermos contemplar a grandeza de Jesus? Eu fico imaginando quando eu estou em oração, que eu falo, Jesus, eu quero tanto te encontrar, eu quero tanto te ver, eu quero um dia estar na presença. E eu fico imaginando a beleza de Jesus, o olhar de Jesus me vendo, sabe, o amor que eu sei que Jesus vai transmitir naquele momento. Né? Eu brinquei de manhã, que eu falo assim, tem aquela passagem que a mulher, ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E eu brinco, não tenho mais cabelo para isso, né? Mas eu falo com Jesus, eu brinco e eu falo assim, mas eu vou beijar os teus pés, Senhor. Imagina a alegria de nós estarmos junto com Jesus. Então, a volta de Jesus, amados, tem que ser motivo de alegria, de paz, sabe? De tranquilidade. Você vai falar, Dayana, não acho que é isso, não. É sim, queridos. Nós estamos aqui, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo transformados, eu vou dizer isso na palavra. E olha, por que nós temos que estar com o coração tranquilo, né? E preparado para esse... Olha o que diz em Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem senão o Pai. Vocês estão entendendo, queridos? O dia de Jesus voltar, nós não sabemos, não existe homem nenhum que saiba. Não existe anjos que já... A palavra de Deus nos afirma isso, que nem anjos no céu, nem o próprio Filho, nem Jesus, ele sabe a hora que ele vai voltar. Vai ser um sinal do Pai lá, e ele vai falar, Jesus, chegou a hora, vai lá recolher recolher minha igreja. E para isso, amados, nós temos que estar preparados, com a nossa casa pronta. Dayana, mas que casa é essa? Nós somos a casa, nós somos o Santo, nós somos a casa favorita do Senhor. Não é isso que nós cantamos naquele louvor? Que nós possamos ser a casa favorita do Senhor? Queridos, mas nós não sabemos, então ninguém sabe a hora. Mas sim, né? Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que lemos as Escrituras, que nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que as coisas estão acontecendo para o fim. Nós ouvimos rumos de coisas que estão acontecendo para que realmente o fim se aproxima. Lá em Marcos 13, 6 ao 9, diz assim, Jesus, ele respondeu aos seus discípulos, quais sinais haveriam de acontecer, quais sinais iam dar, né, antecedência para a vinda de Jesus. Aí ele fala assim, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos assustei. É necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em lugares, e também fome. Essas coisas são os princípios das dores. Amado, o Senhor está dizendo aqui para a gente que isso vai ter que acontecer. Nós não temos... Sabe como a gente consegue fugir? Se Jesus nos levar antes.
na morte natural, na morte. Se ele levar antes da vinda dele, nós não vamos ver isso aqui em carne, em osso. Mas se não, queridos, nós vamos ver acontecer. Infelizmente, são coisas reais e são coisas que estão sim acontecendo. Nós, se ligarmos a televisão, temos notícia, né? Nós sabemos que tem acontecido, quantas pessoas, quantas famílias não fome, né? Notícia de acontecendo tanta coisa feia. Eu brinco que eu falo assim, gente, quanto mais a gente ora, mais coisa feia. É isso. São os finais dos tempos, porque a volta de Jesus se aproxima, mas nós não sabemos a hora. Não tem como eu falar para você, vai ser tal hora, vai ser amanhã, vai ser daqui um mês, anos 20. Nós não sabemos, queridos. Mas o Senhor falava aqui já para os discípulos dele, que naquela época também iam esperar a vinda de Jesus. Então, Jesus já ensinou naquela época que ia acontecer essas coisas. E nós estamos vendo acontecer. Esse assunto, queridos, é muito complexo, é muito extenso, tem muita pregação. Então, eu penso assim, se você tiver mais alguma dúvida, eu tenho certeza que se você tiver uma dúvida, procure o pastor, a pastora, ele vai esclarecer. Se tiver dúvida, e eu souber também, quiser me procurar, estou à disposição, porque realmente é um assunto longo. E não é isso que eu quero falar. Eu não quero falar simplesmente que Jesus está voltando e que é para a gente, né? Mas eu quero falar como a noiva de Jesus tem que estar pronta. Como que nós vamos deixar a nossa casa preparada, a nossa casa arrumada para receber Jesus. Então, independente de ser hoje ou amanhã, ou daqui a algum tempo, nós temos que estar preparados, porque a hora vai chegar. A hora vai chegar, queridos. Mas o que Deus preparou para nós hoje é que devemos estar preparados para o grande dia. E eu te pergunto, se Jesus voltar amanhã, a tua casa já está arrumada? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Se Jesus voltar amanhã, como está a nossa casa? Ela está arrumada? Ela está desarrumada? Olha que fala em 1 Coríntios 6,19. Fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então a própria Bíblia diz isso. Ela fala que todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Então eu e cada um de vocês tem o Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa de Deus. E nós estamos, queridos, com a nossa casa pronta, com a nossa casa arrumada para receber Jesus? Eu não sei você, mas quando eu recebo uma visita, alguém que vai na minha casa, né, avisa, né, às vezes eu já recebi levitas que veio de fora para louvar na igreja, recebi pastores, irmãos, pessoas amadas, né, familiares, eu já recebi muitas pessoas. E todas elas, querido, eu faço o meu melhor. Eu arrumo a casa, né, eu limpo, eu deixo a casa perfumada. Não que eu não faça isso sempre, mas parece que quando eu vou receber alguém, eu tenho essa obrigação de dar o meu melhor, de receber a pessoa com o melhor que eu tenho. Então, eu coloco uma toalha bonita na mesa, nova, eu sempre tenho uma reservada. Se a pessoa for ficar em casa, né, dormir em casa, eu vou trocar os lençóis, colocar um lençol limpinho, cheiroso. Eu vou colocar uma toalha de banho limpa, perfumada, nova. Sabe? Então eu vou fazer o meu melhor. E para Jesus? Como que nós fazemos? Nós recebemos Jesus com o nosso melhor? Temos recebido Ele como deve, o noivo? Porque às vezes a visita nos pega de surpresa, né? Às vezes a visita não avisa que vai. Ela simplesmente bate lá no teu portão, né? Então ela entra ali e aí você olha para a visita e aí você fica, né, com a cara roxa de vergonha. Já aconteceu às vezes isso comigo também. E aí você fala assim para a visita: pode entrar. Aí não repara na bagunça? Não deu para eu limpar hoje. Não deu para eu colocar a casa em ordem. É ou não é?
A gente faz isso, não faz? Mulherada, não é assim? E Jesus? Jesus chega, vem lá, lindão. Aí ele chega, e aí ele olha para Dayana, eu vou falar para ele, Jesus, não repara na bagunça da minha casa. Minha casa está meia desorganizada, minha casa está meia bagunçadinha, Jesus, não repara. Vou falar isso, queridos? Não, porque Jesus não vai esperar. A visita até vai ficar ali, né? Vai rir, vai falar, imagina, não tem problema. Mas nós sabemos que com Jesus não é assim. Nós podemos fazer todas as coisas antes dele voltar. Quando ele já estiver aqui, queridos, não vai dar mais tempo. Não vai ter como a gente virar para ele e falar, Jesus, espera um pouquinho, né? Ou então a gente fala para a visita, espera um pouquinho, só um pouquinho, ai, pera lá que eu faço isso, eu vou prender meu cachorro, né? Aí eu corro, arrumo uma coisa, arrumo outra, e assim vai. Sabe, queridos, com Jesus não vai dar para fazer isso. Nós não vamos falar assim, Jesus, espera que eu vou acertar a minha vida. Espera, Jesus, só 5 minutinhos, eu vou lá falar do teu amor, eu vou lá fazer a diferença. Não, queridos, não vai dar mais tempo. E também uma outra coisa, quando a gente ouve falar de Jesus, a gente ouve falar que Jesus está voltando, às vezes a gente pensa assim, bom, Jesus está voltando, não vai dar tempo de mais nada, então, ó, daqui para frente, eu vou viver minha vida do jeito que dá, não vou fazer mais nada assim, porque para que eu vou pensar no meu futuro? Para que eu vou pensar nas promessas que eu ainda não recebi? Porque Jesus, ele está voltando. Para que eu vou falar do amor dele? Porque não vai dar tempo mesmo. O que eu disse agora, queridos? Que Jesus está voltando, sim, mas nós não sabemos o momento. E até que Jesus volte, as promessas do Senhor, como o Ricardo disse aqui agora, na hora da oferta, elas vão se cumprir, sim, na nossa vida. As promessas do Senhor vão acontecer, sim. Olha lá o que fala em Hebreus 10, 23. Aguardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ô glória! O nosso Deus é fiel. E a promessa que Ele tem na tua vida, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu algo para você, através da palavra dEle, que nós sabemos que tem muitas promessas, se Ele usou a boca de um profeta, usou a boca de um homem ou de uma mulher de Deus para falar com a tua vida, guarda para você, continua orando, continua visualizando, porque vai acontecer. Pode ser que não seja hoje, amanhã, mas até a vinda de Jesus vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O nosso Deus é assim, queridos, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. E Ele tem desejo em fazer isso. Pode ser que muitas promessas nós vamos ver na hora da volta de Jesus. Sabe, às vezes nós vamos ver ali acontecendo no mesmo momento aquilo que nós pedimos para o Senhor, mas vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel. Então, queridos, até Jesus voltar, as promessas vão acontecer na nossa vida, e nós não podemos perder nossa esperança de maneira nenhuma. Temos que esperar Jesus da melhor forma possível e levar outros a conhecê-lo. Nós temos que levar outros, temos que colocar em ordem, né, nos colocar diante dele, prontos, preparados e de vestiduras brancas, de vestes limpas. É assim que nós temos que fazer. Está lá em Eclesiastes 9:8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Que significa isso? Que o Senhor está dizendo para nós que nós temos que andar de roupa branca? Não, queridos, nós não precisamos andar com uma roupa branca o dia todo, mas nós, dentro de nós, o nosso coração, todo o nosso ser tem que estar limpo diante da presença de Deus. Nós temos que estar limpos com as nossas vestes espirituais, limpas, né, diante da presença desse Deus. E o óleo que fala significa, queridos, que nós temos que estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Nós não podemos estar com as nossas vestes manchadas.
Sabe quando você tem uma roupa branca, uma camiseta, e aí ela tem aquela mancha amarela, quando você vai colocar, você tira do guarda-roupa ali, e aí você olha aquela mancha, você fala, puxa vida, como eu vou usar isso? Está feio, né? Aí essa mancha amarela não dá. Às vezes é o colarinho amarelo, não dá. Né? Está encardido, às vezes o tempo ficou ali, empoeirou. E Jesus, quando Ele nos vê com uma mancha, às vezes uma mancha de pecado, né? Uma mancha de desobediência, né? Que não deixa de ser um pecado. Mas como vai ser? Nós temos que estar, queridos. E aí você vai falar assim, Dayana, tá bom, eu tenho que ter as vestes brancas. E como que eu vou ter essas vestes brancas? É o que fala. Nós temos que ter, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. É pedir, Espírito Santo, me ilumina a cada instante. Me dê sabedoria para que eu possa andar conforme agrada o coração de Deus. Me dê a unção que só o Senhor, o Espírito Santo, pode me dar. Se a gente tiver o Espírito Santo na gente, querido, não tem como as nossas vestes estar suja. Não tem. Se o Espírito Santo habitar em nós e nós estivermos cheio realmente da presença dEle, não tem como a gente andar de vestes sujas. Olha o que fala lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor está dizendo isso hoje para nós, queridos, que Ele é santo, e Ele quer que nós nos tornemos santo também, porque se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós vamos ser. Isso é difícil? Não. Isso é impossível? Não. Não, nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero ser usado, eu quero ser, bênção na vida do próximo. Sabe, queridos, nós podemos escolher, nós podemos fazer a diferença. Lá em Apocalipse 3:5, fala assim, o vencedor será assim, olha só, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Oh, aleluia. É isso que o Senhor quer fazer naquele dia, querido. É isso que o Senhor pretende para cada um de nós. Ele fala que o vencedor, quem é o vencedor? Aquele que tiver com a casa pronta. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Nosso nome está escrito no livro da vida? Amém. Mas nós temos que andar em santidade para um dia contemplar a face do Senhor Jesus. Nós temos que andar limpos diante da presença, porque a hora que Ele voltar, Ele vai nos pegar do jeito que a gente está. A gente sabe, a palavra diz que o ladrão ele não avisa a hora que ele vai chegar. É uma comparação que faz. E Jesus também, Ele não vai avisar quando Ele vai entrar. Então, quando Ele vier nos buscar, querido, nós temos que estar pronto, com as vestiduras brancas. E aí o nome nosso já está escrito no livro da vida. E aí Ele vai falar que Ele vai confessar o nosso nome diante de Deus. Pensou ele ali, ó, a gente olhar Jesus. Imagina essa cena, queridos. Jesus ali, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. E aí Jesus fala, Pai, é o fulano, Pai, é ela, Pai. E falar o nosso nome, querido, eu não vou citar nome de ninguém, porque, todos nós vamos em nome de Jesus. Mas já imaginou? Que satisfação, querido. Só de eu imaginar, eu fico emocionada. Imagina esse momento como vai ser. Quando Jesus realmente falar o nosso nome. E aí você, sabe, na escola, a gente não ficava atento ali na lista de presente? Quando falava, Dayana, presente. Ou então estava conversando, levava falta, não é? Pensou a hora que Jesus falar, Dayana, estou aqui, Jesus, estou aqui. Pensou que delícia que vai ser quando Ele falar o nosso nome? Mas nós temos que estar com as vestes limpas. Temos que estar pronto, querido. E aí você pode estar falando assim, Dayana, você está falando tanto, mas e aí? O que eu tenho que fazer para limpar minha casa? Primeira coisa, queridos, realmente é ser limpos. Nós temos que ser limpo. O que significa ser limpo? Isento de qualquer sujeira, de qualquer impureza ou mancha.
Eu não falei que eu limpo a casa para esperar a visita chegar? Eu não falei, né? Então, nós temos que estar com a casa limpa para esperar Jesus. Muito mais. Porque Jesus é algo maior do que nós temos. Não temos nada além de Jesus de maior. Né? Então, nós temos que estar com nossos pensamentos limpos, queridos. Nosso pensamento livre de qualquer impureza. Nosso pensamento voltado às coisas de Deus. Aí você vai falar assim, Dayana, mas às vezes é difícil. Né? Às vezes a gente pensa mesmo e quando vê já está pensando. Amém. Sabe? Infelizmente existe isso. Infelizmente também acontece isso comigo. Mas se nós estivermos cheios da unção, que é o Espírito Santo, na hora a gente vai falar, pera lá, opa, o que eu estou pensando? Senhor, me perdoa. E é na mesma instante, porque as misericórdias dele se renovam a cada dia na nossa vida. Então nós temos como pedir perdão. Está com o pensamento ruim? Está com o pensamento errado? Perdão, Senhor, me livra desse pensamento. E você vai ver como é na mesma hora. É assim que funciona, queridos. E eu também passo por isso, porque nós somos falhos. Somos humanos, né? E o Senhor conhece o nosso coração. Nós não podemos persistir no erro. Achar que é normal e que Jesus vai demorar para voltar. Nós não podemos achar isso, porque nós não sabemos a hora. Então, nós temos que estar limpos da maldade. Sabe quando a gente pensa em algo mal para o outro, quando deseja, às vezes até sem querer, né? Mas deseja, porque a pessoa te fez algo e aí você quer retrucar? Nós não podemos, querido, nós temos que ir diante da presença de Deus e entregar para Ele. Livre de malícia, de raiva, né? O nosso coração às vezes é tão falho. Lá em Mateus 5:8 diz assim, bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Nós temos que ser puro, queridos. Nós temos que ser igual uma criança. Não tem maldade, não tem malícia, né? A criança ela é pura. E o Senhor fala que, né, nós temos que ter um coração como uma criança. Nós temos que ser livre de toda a maldade. E como tem estado o nosso coração com tantas notícias, com tantas adversidade, com tanta complicação que nós estamos vendo, querido, como tem estado o nosso coração? Tem estado tranquilo? Nosso coração tem estado beleza? Aceitando tudo que vem? Ou às vezes nós ficamos nervosos, irritados, né? E a ira vem, toma conta do nosso ser. Como tem estado os nossos pensamentos, como eu já perguntei, limpos, maus, bons? Temos abençoado o nosso irmão? Ou nós temos feito, né, às vezes, um terror na vida dos nossos irmãos? Como tem estado? Que nós temos desejado para o próximo, que nós temos desejado para o nosso irmão. Às vezes nem é para o nosso irmão assim de família, mas o irmão, né, da fé, ou uma pessoa que a gente sabe que vai ser de Jesus, que a gente crê nisso. Como tem sido, né? Nós, às vezes, por coisas tão pequenas, nós deixamos a ira falar mais alto e tomar conta do nosso coração. Eu falo que nós deixamos o nosso coração peludo. Muitas vezes é assim, nosso coração, quando a gente olha e cai a nossa ficha do que a gente está pensando, a gente pensa no nosso coração e a gente vê ele cheio de pelo, né? Peludão. Por quê? Né, queridos? Porque nós somos falhos, sim. Mas nós temos que lembrar que nós temos que agradar ao Senhor Jesus. E que a nossa casa, o nosso coração, pertence somente a Ele. E nós temos que estar com o coração limpos, né? Prontos. Lá em Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial nos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha como isso é sério, queridos. O perdão é divino. O perdão, ele vai fazer bem para cada um que está perdoando, não para quem recebe o perdão. E toda vez que eu perdoo, as minhas ofensas também são perdoadas diante de Deus. E perdoar, queridos, eu já disse aqui muitas vezes, é uma decisão. Nós temos que decidir. Eu perdoo por Jesus. Sabe, às vezes quando eu oro eu falo isso. Se eu tenho que, né, às vezes liberar perdão para alguém,
eu falo, Senhor, o Senhor viu, eu fiquei triste, fiquei magoada, fiquei triste, mas está com o Senhor agora, eu perdoo. Queridos, e na mesma hora, eu falo que isso é instantâneo, o Senhor limpa do meu coração, porque o Senhor conhece o nosso coração, e Ele sabe quando isso é verdadeiro, né? Então nós temos que, às vezes você fala, eu não consigo, faz esse treinamento. Nós temos que estar com as vestes limpas, e o nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. Então liberar perdão é a chave. Não é fácil, mas é possível. É necessário se quisermos estar com Jesus no dia que Ele voltar. É necessário que a gente perdoe. Sabe, é necessário liberar perdão e esquecer o que o outro fez. Como eu disse, fácil não é, mas é possível sim. Outra coisa que nós temos que fazer é limpar os nossos olhos, queridos. Sabe, às vezes a gente contempla muita maldade, contempla coisas que desagradam o coração de Deus. Então nós temos que pedir para o Senhor, para que Ele limpe os nossos olhos da maldade, daquilo que não agrada o coração dEle. Cuidar também da nossa fala, como isso é fundamental, queridos. Nós nos policiarmos com as coisas que nós falamos, para as pessoas diretamente ou até delas. Sabe, queridos, nós não podemos fazer isso. Porque a palavra, ela tem muito poder. A palavra, quando nós lançamos, ela germina, é uma semente que germina. Então, nós não podemos lançar palavras erradas, palavras que vão desagradar a Deus. A nossa boca tem que ser uma boca santa, uma boca para abençoar o outro, né? Então, nós temos que também estar limpos com a nossa boca. Sejamos uma casa, queridos, abençoada de amor, de paz, uma casa cheia da presença de Deus, aonde realmente o Senhor deseja estar, né? Então, nós temos que ser essa casa favorita. Segunda coisa, queridos, nós temos que ser transformados a cada dia. Lá em Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não temos que andar conforme o mundo está andando. Não é porque o meu vizinho ou o meu irmão mesmo está fazendo que eu vou fazer. Se não agrada a Deus, eu não vou fazer. E se Ele fizer, eu vou orar pedindo a misericórdia e vou orar para que Deus olhe. E é cada um com Deus. Eu vou cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não vou conseguir levar o Ricardo para o céu. Quando Jesus voltar, se ele não estiver pronto, eu não vou dar a mão para ele, não vai ter como eu dar a mão para ele e levar junto, se eu tiver, ou vice-versa. Pode ser que ele vá, né, e eu fique. Estou dando um exemplo. Misericórdia, nós vamos também, os dois. Mas eu não vou levar ninguém. A salvação é individual. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar andar com as vestes brancas, porque eu vou com Jesus. Cada um vai cuidar da sua vida. Cada um nós vamos responder por aquilo que a gente fizer, por aquilo que a gente não fizer diante de Deus. Cada um, queridos. Nós não temos que ficar vendo o que o outro faz. Vamos fazer nós. Nós precisamos da transformação. Quando somos transformados, abandonamos as coisas do velho homem. Sabe aquilo que eu fazia lá atrás? Aquilo que eu fazia antigamente? Quando eu lembro, queridos, eu tenho vontade de chorar. Eu fico assim, eu falo, Jesus, eu não acredito que eu fiz isso e que eu era assim. Sabe? Então, é isso. Nós deixamos o velho homem e eu não tenho que viver com ele hoje. Tudo aquilo que ficou no passado, todo o pecado, Jesus, ele já lançou no mais profundo abismo. E nós não temos que lembrar mais daquilo que já foi. O que eu tenho é que erguer minha cabeça e continuar em frente, mas fazendo a diferença e pedindo que Ele venha me transformar a cada dia. Então, nós temos que deixar de lado o velho homem, os costumes, as tradições, aquilo que antes a gente praticava, mas hoje a gente não pode fazer mais, porque não vai agradar a Deus. Então, nós temos que deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Lá em Filipenses 1:6, diz assim:
Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai te aperfeiçoar, queridos. Ele vai te aperfeiçoar até o dia da volta dele. É isso que nós temos que pedir. Senhor, o Senhor começou a boa obra na minha vida. Eu ainda sou falha, eu ainda sou pecadora. Senhor, quantas vezes? É isso. Mas, Senhor, que o Senhor me transforme, me ajude. Eu lembro uma vez, queridos, foi há uns 14 anos atrás, que eu já era convertida, já vai fazer 19 anos que eu me converti. E numa discussão com o Ricardo, ele falou assim para mim, estava discutindo com ele, não lembro o motivo, mas ele falou assim para mim, tá vendo? Olha como você não mudou nada. Eu não sei o que você vai fazer na igreja, porque você não mudou. Queridos, isso para mim, aquele dia, foi assim, uma faca que enfiou, e aquilo doeu tanto, mas tanto, que eu falei com Jesus e chorei na presença dele, né? E eu falei, Senhor, eu não quero ser a mesma. Que o Senhor me transforme, que o Senhor me mude, né? Que eu possa ser diferente. Glória a Deus, queridos. Nunca mais eu ouvi isso dele. Tenho muito a ser transformada, mas muito mesmo, eu sei disso. Mas eu já mudei um pouco. Já mudei um pouquinho, como diz minha mãe, quem te viu, quem te vê. Né? Mas eu já mudei, queridos. E é isso que nós temos que pedir, para ser transformados a cada dia. E se você já ouviu isso de alguém, às vezes da tua esposa, do teu marido, de alguém da tua casa, ou mesmo de alguma outra pessoa, não desista. É nesse momento que você tem que falar, Senhor, é verdade, a gente tem que assumir o erro, né? Nesse dia eu falei, Senhor, eu estou errada mesmo, e eu estava. Então o Senhor me perdoa, mas eu quero ser transformada. Eu quero ser uma outra Dayana, eu quero ser uma outra pessoa. E assim a gente vai, de passo em passo. Sabe, eu penso que nós somos um quadro na mão de Deus. Ele vai pintando, ele vai nos moldando ali, pintando, vai deixando lindo para ficar maravilhoso. Né? O quadro, queridos, o quadro, se um pintor for pintar, de repente é uma tela linda, maravilhosa. Só que se ele desistir no meio do caminho, essa tela não vai ter valor nenhum. Essa tela não tem mais valor. Só que Deus não, Ele não quer desistir de nenhum de nós. E Ele não desiste. Só que para que o Senhor termine essa obra que Ele começou na nossa vida, na minha vida, eu tenho que deixar. Eu tenho que pedir. Eu tenho que falar, Senhor, eu aceito sim toda a transformação. É o livre arbítrio. Nós temos isso. Nós podemos deixar que o Senhor nos molde, nos transforme, para a gente se tornar maravilhoso. Algo de muito valor diante dEle. Mas nós temos que deixar, queridos. Na maioria das vezes, isso é muito doloroso. Mas nós temos que persistir. Persistir e falar, Senhor, eu preciso. Eu tenho certeza, queridos, que Ele nos transforma. Lá em Colossenses 3, de 5 a 6, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe, amados, nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Nós não podemos deixar que a ira de Deus venha sobre nós. Né? Nós somos escolhidos, nós somos um povo eleito. E nós temos que procurar, sim, a perfeição para agradar o coração de Deus. Então, nós não podemos deixar para depois, não podemos dar lugar à nossa carne. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Se nós temos que abandonar um vício, abandone esse vício. Sabe, se tem algo que nós estamos fazendo e tem desagradado ao Senhor, peça para que Ele transforme, peça para que Ele mude, para que Ele vá lapidando, para que Ele vá cuidando. E eu tenho certeza que nós vamos ser transformados. Permita ser transformado. Não deixe a carne falar mais alto. Né? Não deixe, livre-se do que te aprisiona e que não agrade a Deus. É isso que nós temos que pedir. Senhor, me livra de toda a amarra do inimigo, de tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Para terminar, queridos, nós vimos que para ter a nossa casa limpa, né, nós temos que limpá-la primeiro de tudo aquilo que não é bom.
nós temos que pedir a transformação, mas nós temos que também fazer o nosso melhor. O que eu disse? Que quando eu recebo uma visita, eu coloco o meu melhor. A mesa é melhor, né? A toalha é melhor, o lençol é melhor, a comida eu procuro fazer o meu melhor, e para Jesus não é diferente. Nós temos que ter a nossa casa iluminada com a luz de Jesus. Você tem a luz de Jesus? Pergunta aí para o teu irmão, você tem a luz de Jesus? Nossa casa tem que estar brilhando, queridos. A nossa casa tem que estar iluminando. Aonde nós entrarmos, nós temos que ser a luz do Senhor. Nós temos que fazer a diferença. Não interessa aonde é o lugar. Você pode entrar, às vezes, num lugar que você nem está contente de estar. Às vezes a gente vê que ali não é lugar que a gente gostaria de estar. Mas é preciso muitas vezes. Mas nós temos que ser a luz daquele lugar. Nós temos que fazer a diferença. Temos que dar o nosso melhor. Então mostre Jesus através da sua vida para as pessoas. Seja amável, seja cordial. Nós precisamos ter mais cuidado com os de fora e com os de dentro de casa também. Sabe, queridos, às vezes, eu já ouvi muito, às vezes alguém vem falar assim, então, mas o fulano na igreja é uma coisa, e na rua é outra, ou em casa é outra. Não, queridos, nós temos que ser a mesma pessoa, aqui dentro, lá fora, no trabalho, na escola, aonde nós formos, a luz do Senhor tem que fazer a diferença, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Então nós temos que fazer a diferença sim. Não é porque nós estamos no trabalho que o inimigo tem que usar a nossa boca. Não é porque nós estamos no meio, às vezes num meio que tem pessoas que não estão, né, de acordo com a nossa vontade, nós temos que se igualar. Não, queridos. A palavra do Senhor mesmo fala, nós temos que fazer a diferença. A luz do Senhor tem que brilhar, para que as pessoas possam ver. Você já imaginou nós chegarmos diante de Jesus? E aí a gente está todo feliz ali, todo alegre que tem que estar, né? Nós vamos estar felizes da vida, porque nós estamos indo com Jesus. E aí a gente olhar assim, para um lado, olhar para o outro, olhar para trás, e a gente não vê aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que a gente conhecia, né? Nossos parentes, nossos amigos, nosso patrão, nosso funcionário. E aí, como vai ser nesse momento? Que não vai ter mais condição. Então mostre o teu amor para essas pessoas. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que amar mais, julgar muito menos. Aliás, vou consertar, nós não temos que julgar ninguém. Deixa o julgamento para Deus. Nós temos que amar acima de tudo. Não interessa o pecado, não interessa o que a pessoa está fazendo, como ela está vivendo. O nosso dever como cristãos, como imagem e semelhança do Senhor, é amar indistintamente esse amor de Jesus. Não podemos esperar, querido, o tempo passar, porque o tempo está voando. Está indo muito rápido, queridos. Nós já estamos acabando março. É muito rápido. Então nós também temos que correr contra o tempo. Nós temos que estar diante de Jesus, porque Ele está voltando. E nós temos que estar prontos e preparados. Sabe, amados, ultimamente o Senhor tem colocado isso no meu coração. Que é tempo que nós temos que correr mesmo. Correr, ajudar as pessoas que não conhecem Jesus. Ajudar as pessoas que não sabem, que não conhecem o verdadeiro amor que Jesus tem. Tem pessoas que não sabem que Jesus pode curar. Tem pessoas que não sabem que Jesus faz o impossível, e Ele faz. É isso, é esse amor que nós temos que mostrar. E às vezes você está pensando assim, Dayana, mas eu não sei mais o que falar, eu não sei mais como agir. Ore, porque Deus vai fazer a diferença. Quando Ele vê o nosso coração diante dEle, né, quando o nosso coração estiver prostrado realmente diante de Deus, orando e chorando por aquelas vidas que ainda não estão na presença dEle, meu amado e minha amada, o Senhor faz a diferença. Esse é o nosso Deus. Ele usa meios. Se nós nos colocarmos e falarmos assim, Senhor, eu quero ser essa luz, eu quero ser esse instrumento, eu quero fazer a diferença, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai te usar. Mas nós temos que querer isso, queridos.
Nós temos que querer, é o nosso papel, apresentarmos Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Apresentar esse amor que é incondicional. Esse amor que não tem como a gente explicar. Tem muita gente que assim como eu, não conhecia, também não conhece. E o Senhor nos chama para isso, para que a gente possa ser essa casa que vai levar muitas pessoas a conhecer Jesus. E quando o dia chegar, seremos o povo mais feliz dessa terra, queridos. Quando o dia chegar, nós seremos o povo mais abençoado dessa terra. Imagina nós podermos encontrar com Jesus, né? Estar ali diante dele e levar, né? A gente olhar e falar, olha, se eu ganhei. Olha, eu orei por essa pessoa, ela está aqui. Olha Jesus, nossa Jesus, olha, eu falei do teu amor, tá vendo? Jesus, eu orei muito, e ela está aqui, ele está aqui. Sabe, queridos, vai chegar esse momento na nossa vida. Nós não sabemos a hora, não sabemos quando, mas esse momento vai chegar. Então nós temos que fazer isso, que o agradar a Deus seja acima de tudo o que nós fizermos, queridos. Que seja prioridade ganhar vidas para Jesus. Sabe, nós temos que fazer isso acima de qualquer coisa. Sabe, nós temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa vida, da nossa família, mas nós temos principalmente de mostrar esse amor. Sabe, às vezes mostra o amor falando, mostra o amor agindo, mostra o amor ajudando, sabe, fazendo algo, mas nós temos que mostrar que nós somos um povo apaixonado por Jesus e que nós podemos fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem. Lá em Mateus 10:7 diz assim: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Mateus 10:7, por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Amém, queridos? É isso. Nós temos que pregar a mensagem que o reino de Deus está próximo. E para terminar, em Apocalipse 22:12, fala assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós vamos receber, queridos. O trabalho que nós fazemos para o Senhor aqui não é em vão. Eu penso que só pela graça, pela misericórdia dEle, pela salvação que Ele já nos deu, nós não precisamos de mais nada. O amor dEle nos sustenta, o amor dEle é tudo para nós. Nós nem precisávamos de mais nada, mas a palavra dEle diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém, queridos? Vamos trabalhar para Jesus, vamos ser transformados, para que a gente possa, no dia que Ele voltar, estarmos com as nossas vestes limpas, alvejadas, transformados, e com um monte de presente entregando para Ele, com as vidas que são tão preciosas para Ele. Amém? Glória a Deus. Então não perca tempo e faça o teu melhor. Amém? Eu te convido a fechar os teus olhos, se você quiser ficar em pé ou mesmo sentado. Vamos orar ao Senhor, você que está na tua casa, que o Senhor te abençoe. Eu espero que você tenha recebido essa palavra e que ela possa fazer diferença no coração, na mente de todos nós, né? Que nós sabemos sim que Jesus está voltando. Nós não sabemos a hora, nem o momento, nem o dia, mas que Ele vai voltar, isso é certeza. E para isso, nós temos que estar preparados diante dEle. Então, feche os teus olhos e fale com o Senhor agora. Ore para Ele falando, é você e Ele. Você sabe como está a tua casa, você sabe como está o teu coração, o teu sentimento, o que você tem feito, né? O que nós temos feito diante de Deus, se está agradando Ele ou não. Este momento é você com Deus. Esqueça quem está do teu lado, esqueça e se entregue ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui há uma igreja que te adora, há uma igreja que te ama. Senhor,
Talvez até hoje nós temos sido falhos. E muitas vezes, Senhor, a notícia que o Senhor está voltando nos deixa preocupados, nos deixa inseguros, sem saber o que fazer. Senhor, mas hoje nós aprendemos sim, Senhor, que nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados para receber a Tua volta. Por isso, ó Deus, nos limpa de toda maldade, limpa o nosso coração, nos ensina a perdoar. Senhor, limpa os nossos olhos, os nossos pensamentos. Senhor, nos livra de vícios, nos livra daquilo, Senhor, que não agrada o Teu coração, porque nós queremos sim ser santos, queremos fazer a diferença, queremos estar de vestes brancas para Te encontrar. Oh, Papai, como vai ser lindo esse dia, quando a Tua noiva, Senhor, vai subir com o Senhor de vestes brancas, separadas, ó Deus, gritando aleluia, louvando o Teu grande nome, ó Deus. Senhor, que isso seja real nas nossas vidas. Por isso nos transforma, Senhor, nos transforma na Tua vontade. Queremos ser transformados em tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Senhor, eu sei que nós podemos sim ser mudados, ser transformados, ser pessoas diferentes, ó Deus, porque o Senhor mora dentro de nós. Nós sabemos que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, por isso nós somos diferentes, somos um povo santo, um povo abençoado, ó Deus, e vamos fazer a diferença, Pai, aonde nós formos, que nós possamos, ó Deus, ser a Tua luz, ó Deus, fazer o nosso melhor para Te agradar. Ó Deus, nos capacita, Senhor, a levar o Teu amor, a levar a Tua paz, Senhor, àqueles que precisam, que a gente possa ser instrumento do Senhor, aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos enviar, que sejamos instrumento, ó Deus, do Senhor, sejamos paz, sejamos luz. Ó Deus, é esse o desejo do nosso coração, porque sabemos, ó Senhor, que se nós estivermos, ó Deus, prontos com a nossa casa, o nosso ser, prontos diante de Ti, não temos que nos preocupar com nada, porque aquele dia que o Senhor preparou para a Tua volta, Deus, nós vamos estar felizes e entregar ao Senhor tudo aquilo que nós fizermos, Pai. E eu sei que esse dia logo chegará, Pai, e que o Senhor nos capacite, Pai, de estarmos, Senhor, preparados com a nossa casa pronta para Te receber, porque nós Te amamos, Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, queridos. O Senhor é maravilhoso. E eu peço a bênção dEle na tua vida, que você tenha uma semana de muita vitória, de muita conquista, que seja uma semana de renovo, que você possa fazer a diferença, aonde você for, você possa lembrar desta palavra, né, de estar preparado com a tua casa pronta, para receber o Senhor Jesus no dia que Ele voltar. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe você em casa também, em nome do Senhor Jesus, que vocês tenham uma semana de bênção. Deus abençoe. Amém. Quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. E eu quero ser onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. E com
você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu